Oi, cestos, tudo bom? Prof aqui gravando um vídeo para ajudar vocês com a prova e com o simulado, né? O último do ano. Então vamos lá. O conteúdo vai ser qual? Sistema sensorial, que são 5 sentidos, sem doenças, não vai cair nenhuma doença da visão, da audição, nada. Temos também o nervoso e o endócrino. Vamos começar pelo endócrino, então. Lá no endócrino eu vou falar um pouquinho de duas doenças. A doença que causa lá na tireoide e a do pâncreas, que é a diabetes. Fechou? Então, o que é o sistema endócrino? Ele é o sistema responsável pelo metabolismo do nosso corpo. Então, a gente quer manter sempre o nosso corpo em bom funcionamento. E esse metabolismo, ele vai fazer, esse sistema vai fazer o quê? Tentar manter esse equilíbrio. Como? O sistema endócrino, ele não tem órgãos, ele possui glândulas. E essas glândulas, elas vão fazer o quê? Elas vão produzir e liberar os hormônios. Cada glândula vai ter o seu hormônio que vai liberar com uma função. E isso vai manter o equilíbrio do nosso organismo. E como é que a gente chama esse equilíbrio? De homeostase. A homeostase é o equilíbrio que a gente tem no nosso corpo, na produção correta de hormônios, nosso corpo funcionando de maneira ok. É isso aí, tá? Quais são as glândulas que a gente vai falar? Tireoide, paratireoide, gônadas, suprarrenais e pâncreas, tá bom? Eu vou deixar o pâncreas por último. A tireoide é uma glândula que fica localizada na região do pescoço. Ela vai ser responsável por produzir dois hormônios. Um deles, que é chamado de tiroxina, ele controla o nosso metabolismo, tá? Se ele é produzido de maneira correta, nosso metabolismo trabalha num ritmo ideal. Se ele produz a mais essa tiroxina, a gente acaba tendo um metabolismo muito acelerado e desenvolvendo aí o hipertireoidismo, tá? Se é o contrário, esse hormônio sendo produzido de menos, a gente vai desenvolver o hipotireoidismo, ou seja, o metabolismo extremamente devagar. Nem muito rápido, nem muito devagar é ideal. A gente procura o quê? O equilíbrio, né? A nossa homeostase lá. Então tem que produzir de quantidade ideal. As doenças, o hiper e o hiper a pessoa vai ter uma perda de peso, o hipo vai ter um ganho. A pessoa vai ter menos sono no hipertireoidismo, no hipo vai viver mais cansada. Então, são opostos, o metabolismo extremamente acelerado, o outro não. O outro hormônio da tireoide é a calcitonina. A calcitonina, ela retira o cálcio lá dos ossos para o nosso corrente sanguínea, para manter os nutrientes e tudo em equilíbrio. Dentro da tireoide, a gente tem a paratireoide. A paratireoide são 4 glândulazinhas que tem na própria tireoide, 2 em cima, 2 embaixo. E ela vai produzir um hormônio. A paratireoide produz o paratormônio. Paratireoide, paratormônio. Esse paratormônio, ele é produzido para quando o nível de cálcio está extremamente baixo, ele libera esse paratormônio para ir lá na tireoide. Opa, abre aí. Calcitonina, libera um pouco aí tireoide de calcitonina, porque tá precisando tirar cálcio do organismo, do osso, porque na corrente sanguínea está muito baixo. Então o paratormônio serve para regular quando a quantidade de cálcio está baixa, apenas quando está baixa, tá? A gente tem as suprarrenais. As suprarrenais são duas glândulas que estão acima dos rins, acima, tá? E são aquele chapeuzinho, lembra? Que tem em cima do rim. E ela vai produzir 2 hormônios. A adrenalina, quem lembra da aula vai lembrar bem do susto, que a gente fica em alerta. Geralmente ela vai deixar o nosso corpo em estado de alerta. Geralmente ela faz com que o sangue venha para a região central do nosso organismo, tá? Para proteger nossos órgãos vitais. E a aldosterona, que é um hormônio que vai controlar a quantidade de sais que é liberada na nossa urina. Então, essa aldosterona, ela está sempre sendo produzida para que a gente não elimine muitos sais, nem retenha muitos sais também, senão a gente pode gerar cálculos renais no nosso rim. As gônadas, elas vão ter uma diferença para homem e mulher, tá? As mulheres vão ter as gônadas que a gente vai chamar de ovários, que vão produzir a progesterona e o estrogênio, que vão gerar as características femininas.
Já os meninos vão ter a testosterona produzida pelos testículos. Então, a glândula é o testículo, o hormônio é a testosterona. A professora vai molhar a boca um pouquinho. Então, voltando. Meninas, ovário, progesterona e estrogênio. E meninos, testículo, testosterona. Ai, desculpa. Tomei água para molhar a boca e a prof engasgou. Mas continuando, para não perder o fio da meada. E por fim, a gente fica com o pâncreas. O pâncreas, ele vai produzir 2 hormônios essenciais. O pâncreas, ele é um órgão que também é glândula, tá? Ele vai ter a função de ajudar lá no sistema digestório, mas isso já passou pra gente. E ele vai ajudar no sistema endócrino como glândula produtora de 2 hormônios. Ele vai controlar a quantidade de açúcar no nosso organismo. Quando a gente tem um excesso alto de açúcar, ele vai liberar a insulina. Quando a gente tem um excesso baixo, ele vai liberar o glucagon. A gente fala de açúcar de uma maneira bem assim, popular, tá? Mas o nome ali correto é a quantidade de glicose que a gente tem no organismo, tá bom? Então vocês vão ver que nas perguntas vai estar glicose. Então, quando a gente tem o desenvolvimento de uma doença chamada diabetes, é porque o nosso pâncreas não está muito legal e não está dando conta ou não funcionando muito bem. E geralmente quando esses níveis de glicose aumentam no nosso organismo, é onde vai surgir a diabetes. Pessoas que têm a diabetes tipo 1 são pessoas que o pâncreas não está trabalhando legal, ele já veio com alguma dificuldade em produzir a quantidade certa de insulina. Com isso, os níveis de glicose sobem, tá? Por isso que a gente precisa muitas vezes de aplicações de insulina artificial para que a gente consiga reduzir e buscar sempre o equilíbrio. Já o glucagon, ele faz o contrário, tá? Ele sobe, mas ele não é afetado na diabetes. O único que é afetado, o hormônio, é a insulina. Já na diabetes 2, o excesso de alimentação, tá? Acaba desenvolvendo essa doença e a pessoa com exercícios, alimentações mais equilibradas e às vezes por um período o uso de insulina acaba controlando essa doença. Então, nível alto de glicose, insulina. Nível baixo de glicose, glucagon. Fechou? E assim a gente fecha o sistema endócrino e vamos para o nervoso. Sistema nervoso controla tudo. Nosso cérebrozinho, que controla todos os nossos movimentos, todas as nossas reações. Quando a gente reage a algo quente, é ele que está trabalhando, vai ser a nossa medula que está trabalhando nesse momento. Então, ele vai ter uma função importantíssima de controle dos nossos movimentos, controle das nossas reações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Essa minha movimentação de mão aqui, sistema nervoso, fazendo também. A gente divide esse sistema nervoso em 2, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central fica na região do nosso crânio, vai ser formado pelo encéfalo e pela medula. Dentro do encéfalo a gente tem o quê? A gente tem o cerebelo, a gente tem o cérebro, a gente tem o bulbo, a gente tem a ponte. E a medula vai ser a parte. Então a medula, a gente vai ter uma medula na região cervical, uma medula um pouco mais embaixo na região lombar. Essa medula vai ser dela que vai sair os nervos. E esses nervos, eles vão fazer parte de qual sistema? Do sistema nervoso periférico, que vai ficar na periferia do nosso corpo, braços, pernas, barriga. Então, por toda essa parte vai passar os nervos, que vão sair do nosso cérebro, passar pelas nossas medulas e se espalhar por braços, pernas e o restante do corpo, para que a gente consiga, assim, ter as sensações ao encostar em algo, perceber temperaturas, textura, ou também fazer os nossos movimentos de correr, andar, agachar, pegar algo e tudo isso. Tudo isso é controlado pelo nosso sistema nervoso através de impulsos elétricos. Como é que é o nome desses impulsos elétricos? São as sinapses. As sinapses são a comunicação que um neurônio tem com o outro através de impulso elétrico. Neurônio, ou pelúcia, ele é formado, tá? Eles são as células do nosso sistema nervoso, são eles que formam o nosso sistema nervoso, colocando assim esses impulsos, enviando essa comunicação de um
para outro. Combinado? Acho que é isso do sistema nervoso. O endócrino que tem mais coisa, que é mais pesado. O sistema nervoso a gente precisa saber dessas funções, saber que o central é encéfalo e medula, que dentro do encéfalo a gente tem o cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, que ali onde é no cérebro que ocorre as sinapses, que é a comunicação entre os neurônios, onde ocorre a transmissão desses impulsos elétricos de um neurônio para outro, que é a célula do sistema nervoso, tá? O sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos e pelos gânglios. Os gânglios são da onde saem esses nervos, essa concentração de nervos que se espalha pelo nosso corpo, ok? E quando a gente tem alguma reação a algum estímulo, essa informação é da medula para o cérebro, tá? O nervo leva até a medula e a medula manda essa informação para o cérebro. Fechou? Último sistema sensorial, 5 sentidos. Os 5 sentidos são tato, olfato, paladar, visão e audição. Qual é o órgão do tato? Pele. Qual é o receptor desse tato? Receptores sensoriais. Ou audição, qual que é o órgão? Ouvido, orelha. Qual que é o receptor que a gente tem lá dentro? A membrana timpânica, o tímpano, tá bom? Olho, vai ser parte da visão, a gente também chama de globo ocular. A gente vai ter o nervo óptico que vai receber essa informação e enviar para o cérebro entender. Nariz, o nariz ele vai ser do olfato. A gente vai ter o nervo olfatório e a gente vai ter o bulbo olfatório lá no cérebro, que é quem recebe essa informação, traduzindo esses odores que nós sentimos. Paladar, nossa língua, o órgão, a língua. Na língua a gente vai ter as papilas gustativas, que vão sentir os nossos gostos. E a gente vai levar essa informação lá para os botões gustativos no nosso cérebro, para a gente identificar os sabores. Sim, é muito rápido e nós já falamos isso. Acontece, numa piscadinha. Para que servem os sentidos? Para a gente conseguir perceber o ambiente, essa é a importância deles, que a gente consiga perceber o que tem nesse ambiente, através da visão, através do barulho, através do cheiro, tá? São coisas que a gente vai usar para perceber esse ambiente que a gente se encontra. Última coisinha, uma pessoa que acaba perdendo um dos sentidos, no caso a visão, né? Ela vai acabar aguçando outros sentidos, como a audição, como o tato, para ela conseguir perceber esse ambiente sem ter esse sentido. E lembra aquelas bolinhas, saltinha, que tinham até um exercício cheio de bolinha na apostila para a gente fazer? Que em lugares como elevador, na entrada da sala, tem aquelas bolinhas elevadas? Aquilo ali a gente chama de braille. Esse braille é um alfabeto para pessoas que não têm a visão e através do tato, dos receptores sensoriais, elas conseguem perceber e ler o que está ali, tá bom? É isso, meus amores, a prof não queria que ficasse tão longo, mas o endócrino tomou um tempão aí nosso, né? Beijo, boa prova!